Hoje vamos conhecer a história dessa garota na qual ela nasceu sem sangue. Que? Sim, é isso mesmo que você ouviu. E essa é uma história daquelas bem doidas e loucas. Então, vem comigo e vamos descobrir essa história. Estrela Cósmica. Olá, meu nome é Macy e tenho 19 anos. Olá, Nancy. Eu me chamo Axel e eu tenho 1000 anos. E, nossa, seus olhos são bem esquisitos, verdes. Nunca vi uma pessoa com tudo verde nos olhos. Isso é muito bizarro. Você já viu alguém assim também com olhos todos verdes assim, até nessa parte aqui da córnea? Me conta aqui nos comentários, porque eu nunca vi. Porque ela tá muito estranha com esses olhos verdes enormes cobrindo aqui. E só a pupila aqui. Bizarro. Eu achei bizarro. O que é experimentar uma traição? Eu não sei ainda o que é experimentar uma traição. Eu nunca fui traído na vida, mas a sensação... Muitos me dizem que a sensação de você ser traído por alguém é uma sensação horrenda, não tem como nem explicar. E ser traído, tipo, por alguém que você mais ama nesse mundo é a pior sensação de todas. Até o momento não experimentei nenhuma traição, pelo menos até agora. Acho que quando eu tiver namorada e acontecer de eu ver ela com outra pessoa, aí sim eu vou poder dizer pra você o que é experimentar uma traição. Porque por enquanto não fui traindo ainda. Por enquanto, até agora. Foi abandonado pelas pessoas que deveriam te apoiar? Não, nunca fui abandonado pelas pessoas que me apoiam. E jamais seria abandonado, principalmente pelos meus estreláticos. Eles não me abandonam de jeito nenhum. E também eu nunca me senti assim abandonado pelas pessoas que me apoiam. Sempre fui rodeado de pessoas que me apoiam, que dão força. Nunca me abandonaram na vida. Pode dizer que eu nunca fui abandonado na vida. E vocês já foram abandonados por alguém que te apoiava antes? Me conta aqui nos comentários, porque eu nunca fui abandonado. E se eu tiver falado alguma coisa sem nexo, acontece, tá bom? Porque não desejo que ninguém experimente o que eu experimentei. Eu imagino também. Mas o que foi que você experimentou, Nancy? A criança sem sangue. Era o que diziam os jornais a meu respeito. O mesmo quanto ao fato da minha mãe ter me abandonado. Felizmente, esta matéria foi lida por Peter e Jessica. Olha, tá famosa, hein? Essa matéria foi lida no jornal. Tá famosinha, hein? Famosinha desde bebê. Incrível, velho. Impressionante. E eu nunca imaginei que você fosse ficar famosinha tão cedo, e principalmente nos jornais de toda a cidade. Olha, se eu fosse um bebê que tivesse nascido sem sangue e tivesse uma matéria no jornal sobre isso, sobre mim, mano, eu ia me gabar, velho. Eu ia me gabar demais. Mas, claro que... Enfim, eu não ia me gabar tanto assim. Até porque nascer sem sangue deve ser horrível. E eu não sabia como é que ela nasceu sem sangue. Então, vamos ver. Vamos acompanhar essa história e descobrir como que ela nasceu sem sangue. Duros pais adotivos. Poucas semanas depois, passava a pertencer à minha nova família. Papai e mamãe me adoram. E adoram contar a história de como eu milagrosamente sobrevivi. Como milagrosamente sobreviveu, né? Depois de ter sido abandonada pela própria mãe, que não é uma coisa muito legal de se fazer, né? E tipo, nossos pais, eles têm alguns segredos que querem contar pra gente, só que tipo, nós, quando a gente é pequena, a gente não entende ainda essa coisa dos segredos e tal, desses segredos profundos que eles querem contar pra gente. Eles esperam a gente crescer pra poder entender essas coisas. Por exemplo, os meus pais tinham muitos segredos que queriam me contar. Só que quando eu era mais novo, eles não queriam contar pra preservar a minha inocência e tal. Até porque quando a gente é criança, a gente não entende o que os nossos pais querem contar pra gente. Mas só quando a gente cresce, fica mais maduro, que a gente começa a entender por que os nossos pais fizeram isso, né? Então a mesma coisa estão fazendo aí com a Nancy. Meio que inventaram essa história pra ela não se sentir triste, magoada com a realidade dura, né? Que a mãe dela abandonou ela e tal. Enfim, ser abandonado pela própria mãe é a pior sensação do mundo. Dá uma certa indignação também, mas fazer o quê, né? Embora meus 4 irmãos já estivessem enjoados dessa história, e eu idem. Um dia, um dos meus irmãos mais novos, o Dan, me feriu durante o café da manhã. E quando eu chorei de dor e ele viu o sangue, ele gritou: "Ela tem sangue!"
Ela é uma mentirosa. Que? Como assim? Ela tem ou não tem sangue? Mano, agora, que contradição foi essa? Jesus amado, que contradição foi? Que contradição é essa? Primeiro, tá aqui no título, é a história da menina que não tem sangue. Aí quando o cara vai... Quando ele machuca ela e ela grita de dor, tem sangue. Mano, que contradição é essa? Essa história é fake, só pode, gente, porque tem uma contradição no meio. Ai, meu Deus. Pela primeira vez na história que eu vejo uma contradição dessa. Na verdade, não é nem a primeira vez, já teve histórias piores que já passaram aqui no canal, que teve grandes contradições e... Enfim, gente, eu não sei nem o que tá acontecendo nessa história, mas, tipo, ou ela tem sangue ou ela não tem. Gente, agora eu tô doido. Vocês estão confusos também? Me conta nos comentários, porque eu tô confuso. Eu tô confuso. E o próprio irmão dizer pra ela que ela tem sangue, que ela tá mentindo. Eu posso 100% que ela não tá mentindo e que o que ela tá falando é verdade. Pelo menos eu acho. Falar que a pessoa tá mentindo, aí já é outra coisa. É verdade, não temos um bom relacionamento. Mas tive que passar muito tempo com meus irmãos. Pois é, né? Não tem como, tipo, você ignorar os seus irmãos, né? Afinal, eles fazem parte da sua família. Mas o problema mesmo, o que eu percebi mesmo é que eles são irmãos que, tipo, como ela é adotada, os irmãos dela, tipo, não são de sangue. E eu sei que é complicado viver com irmãos mais velhos, mais novos e tal. Às vezes ficar enchendo o seu saco, de ficar pegando no seu pé. Eu entendo. Eu tenho irmãs, só que, tipo, elas são super de boas e elas nunca me trataram mal, nunca foram rudes comigo. Mas fazer o que, né? Se você tem irmãos que são chatos e são, enfim, chatões que ficam enchendo o seu saco e pegando no seu pé, fazer o que, né? Eles são a sua família, né? Não tem como ignorar, não é tipo que nem uma pessoa que você vê na rua que é chata pra cacete e você, sei lá, você acaba a amizade com ela e você nunca mais vê ela na vida. Não. Ao contrário, quando você tem irmãos que são chatinhos, nem esses aí que você tem, ô Nancy, você tem que aturar, né? Pelo resto da vida. Fazer o quê, né? Pois meus pais trabalhavam o tempo todo. Eu sonhava tanto em ter um irmão ou uma irmã de verdade, porque me sentia constantemente sozinha e diferente de todo mundo. Ah, Nancy, eu imagino. Até porque não ter um irmão de sangue é complicado, né? Você lidar com os seus irmãos de outros casamentos não é fácil. Mas agora, se você tem um irmão de sangue, o comportamento é bem diferente dos outros irmãos que não são de sangue, né? Então, ter irmão de sangue é sempre bom porque você pode fazer amizade com ele, você pode desabafar todos os seus problemas. Mas claro que vai ter vezes que ele vai ficar pegando no seu pé, mas isso faz parte, né? É a irmandade, faz parte da irmandade. Ter irmãos é bom, mas também sabe o que é bom também? Ter amigos. Amigos esses que podem te apoiar, te ajudar, enfim, e pra você desabafar tudo que você estiver sentindo e tal. Ter amigos também é bom. Procure ter amigos também, ô Nancy, não é só irmãos, não. Irmãos também podem ser chatinhos, como eu falei, mas isso varia de família pra família, tá bom? Isso varia muito, tá bom? E também depende do relacionamento dessas pessoas. Se o relacionamento tá sendo bom, se tá sendo ruim, mas ter um bom relacionamento com seus irmãos é a melhor forma. Você deve estar aí pensando, como eu nasci sem sangue? Eu quero entender como é que você nasceu sem sangue e, tipo, em um momento do vídeo, tipo, o teu irmão, ele te feriu e apareceu sangue. Eu quero entender como é que aconteceu essa história. Como que aconteceu essa história? Me explica, Nancy. Essa é uma ocorrência em 1 milhão. Os médicos disseram que enquanto minha mãe aguardava meu nascimento, houve um tipo de ruptura na membrana e meu sangue se derramou dentro da minha mãe. Em vez de sangue, o plasma da minha mãe vazou para as minhas veias com uma forma mais diluída. O nível de hemoglobina era 0. Ah, então é por isso. Então, ao contrário de você ter sangue, você tem água. Água nas suas veias, ao invés de sangue. Meu Deus do céu. E é bem raríssimo isso acontecer, né? Um em a cada 1 milhão de nascimentos que acontece isso, né? E, meu Deus, deve ser horrível não ter sangue. Só ter água, plasma no seu sangue, tipo, quer dizer, no lugar do sangue. E por conta disso, você tá propício a ter várias doenças. Qualquer doencinha, até doença do coração também, você pode ficar propícia. Então você é uma menina especial. Todos nós, né? Qualquer humano normal nasce com sangue, né? Com tipo sanguíneo e tal, mas ela é especial mesmo. E tipo, qual seria, tipo, a sensação de uma pessoa que nasce sem sangue? Sem hemoglobina, sem nada? Nascer sem sangue pode propiciar a ter várias doenças, né? Que não tem anticorpos, não
tem glóbulos brancos pra defender de qualquer doença. Principalmente agora da pandemia que a gente tá, né? Que a gente se encontra você sabe, né? Mas, enfim, vamos continuar a história. Pela primeira vez na vida, os médicos viram uma criança sobreviver sem sangue. Eu tô vendo agora que é a primeira vez que eu vejo você ter sobrevivido sem uma gota de sangue sequer. Só vendo você aqui contando essa história. E não parou por aí. Os médicos disseram à minha mãe que, com o tempo, vários distúrbios cerebrais poderiam se tornar aparentes. E não é só isso não, também, além desses distúrbios não, você também tá propícia a qualquer tipo de doença que pode te matar, porque se você não tem sangue, você tá propícia a ter várias doenças também, doenças do coração, doenças cardiovasculares, e você ter sobrevivido e sem ter uma gota de sangue, do sangue vermelho e puro aí, é um milagre, literalmente um milagre. Vocês não acham isso, Esteláticos? Vocês concordam comigo? Coloca aqui nos comentários. E acho que eu entendo a razão pela qual a sua mãe te abandonou, mas ela não devia ter feito isso. Eu tinha oxigênio suficiente que é transportado no sangue, mas como você pode ver, tudo deu certo. Recebi uma transfusão. Então, comecei a produzir. Então por conta disso você recebeu uma transfusão. Que bom, menos mal, né? Porque passar a vida inteira sem sangue é muito ruim e principalmente porque os órgãos internos, as suas células, precisam de oxigênio pra sobreviver, né? E se você não tem sangue, você tá propício a morrer a qualquer momento. Pode acontecer falência múltipla dos órgãos só por não ter sangue, mas ainda bem que você recebeu uma transfusão, né? Pra não acontecer de você acabar morrendo no meio disso tudo, né? No meio desse fio da meada. A medula óssea, o tecido mole responsável pela produção de sangue, estava ok. Até a idade de 18 anos, eu era uma criança normal. Até que algo aconteceu. Eita, algo aconteceu? Eita, pessoal, o que será que aconteceu com a Nancy? Será que ela perdeu sangue? Será que ela ficou... O que será que aconteceu? O que aconteceu ela ao completar os seus 18 anos? Há um ano, quando eu voltava do cinema, uma mulher apareceu na rua. Ela tinha olhos verdes, os mesmos que eu via todos os dias no espelho. Eita! Essa mulher aí é a sua mãe. Pode ter certeza que ela é a sua mãe que te abandonou, que resolveu aparecer alguns anos depois. Mano, se eu encontrasse a minha mãe biológica depois de anos, eu ia perguntar pra ela por que ela me abandonou, por que ela fez isso comigo, ser abandonado pela própria mãe não é legal, e... enfim, é uma sensação assim que não tem cabimento. E ser abandonado pela própria mãe é a coisa mais ruim possível. E você não tem um amor de mãe verdadeiro, biológico, né? O amor materno de uma mãe é complicado. Eu já sabia que ela era minha mãe verdadeira. Ela explicou que lamentava o ocorrido. Disse que era muito jovem e ainda não tinha terminado a faculdade. E eu era como uma espécie de raio que surgia do nada. Nossa, só por causa disso que ela te abandonou. Mano, isso aí se chama, sabe o que é? Irresponsabilidade. Ela não aceitou te criar só porque não terminou a faculdade. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. E independente se você estiver fazendo faculdade, estiver fazendo qualquer curso, alguma coisa assim, você tem que assumir a responsabilidade de você criar um filho independente de tudo. Por exemplo, eu tô assistindo uma série do meu YouTube aí, o Detona Made, na qual, a Walt Disney tem um monte de filho e ela continua indo pra faculdade. Ela continua executando as responsabilidades como mãe, criando seus filhos e tal. E a sua mãe devia ter feito a mesma coisa, não devia ter te abandonado no meio disso tudo, né? Mas ainda bem que ela reconhece que ela errou abandonando você e tal, te entregando pra uma nova família. Eu entendo. Eu sentiria falta de um amor materno e me perguntaria por quê, né? Mas ainda bem que a sua mãe reconhece que ela errou, que ela por ter te abandonado. Ainda bem que ela reconhece. E espero que vocês duas se resolvam. Além disso, eu precisava de cuidados especiais e ela não tinha como pagar. A cada frase dita, sentia um tornado me remexendo por dentro. Eu também me sentiria assim. Eu me sentiria indignado, frustrado e, mano... E como eu disse pra vocês, gente, ser abandonado pela própria mãe depois de tantos anos é desagradável e também dá raiva na gente. Pela falta de responsabilidade que não teve com o bebê, com a pessoa, entendeu? É uma falta de responsabilidade. E eu me sentiria insatisfeito
jeito e eu me sentiria ingrato por ela ter me abandonado, por não ter cuidado de mim. E mesmo que eu tivesse nascido sem sangue e tal, enfim, e não ter sido dado pra uma outra família. E também eu não aceitaria o fato. Eu procuraria essa pessoa nunca mais. E eu nem chamaria essa pessoa de mãe. Realmente. E agora eu entendo o lado da Nancy por ter sido abandonada e também por ela tá se sentindo assim. E vocês, se vocês encontrassem a mãe de vocês, se vocês tivessem sido abandonados, criados por outra família, encontrassem sua mãe biológica depois de anos, vocês se sentiriam assim que nem a Nancy tá se sentindo? De cada palavra falada e tal? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, porque eu me sentiria que nem a Nancy, indignada por conta dessa falta de responsabilidade que ela não teve comigo quando eu era pequeno. Ela disse que recentemente meu irmão nasceu e que ele tem uma doença rara no sangue. E só eu poderia salvá-lo. Que? Somente ela? Eita, pessoal. Eu não imaginava que ela fosse ter outro filho também, que teria também o mesmo problema que a Nancy. Só que, tipo, no caso da Nancy, ela nasceu sem sangue. Agora, o irmãozinho dela nasceu, só que ela tá com problema no sangue. Olha, problema de sangue pode ser, sabe o que? Pode ser leucemia, pode ser câncer. Enfim, não dá pra saber que tipo de problema é de sangue. Mas que eu saiba é leucemia, que é meio que o câncer de sangue e tal. Mas vamos ver, né? Vamos ver o desfecho dessa história, né? Porque depois dessa revelação de que a Nancy foi abandonada porque a mãe dela não tinha terminado a faculdade, também isso tudo aí que aconteceu, vamos ver qual é o desfecho dessa história, porque realmente eu não imaginava que a história fosse tomar esse rumo. Acreditar no que estava ouvindo. Eu tenho um irmão de sangue, alguém com quem eu sempre sonhei. Parecia irreal. Eu também pensaria assim que depois de anos de eu querendo um irmão, finalmente eu tenho um irmão de sangue nascido de uma mãe que me abandonou. Eu ficaria feliz, né? Além de ficar triste e com raiva da minha própria mãe biológica, eu ficaria feliz por ter um irmãozinho de sangue, mas que mesmo assim, depois que eu colocasse minha cabeça no lugar e digerisse as informações, eu perdoaria ela e realmente eu queria mesmo sentir esse amor de mãe, que é algo que ela queria tanto sentir mesmo, de verdade. Como se fosse um sonho. Mas minha raiva em relação à minha mãe não desapareceu. Ela me abandonou quando eu nasci e eu não queria ter nada em comum com ela. Ela notou minha expressão facial e rapidamente colocou um cartão de visita no meu bolso. Pensa direitinho e me liga. Eu sei que não era a melhor coisa a fazer, mas eu fugi. Olha, se eu fosse você, eu perdoaria ela, mas como foi uma coisa assim muito terrível dela ter abandonado depois que ela nasce, depois que eu nasci, não tem como não perdoar. A verdade é dura e eu também não aceitaria a verdade e iria embora de lá. Mas depois de um tempo, depois de digerir as informações, como eu falei anteriormente, eu aceitaria numa boa e mesmo estando com pais adotivos, eu ia aceitá-la do jeito que é e amaria ela, mas do jeito que a Nancy viu que ela se sentiu meio que ignorada, frustrada com tudo isso que rolou, eu acho que eu precisaria de um tempo e pensaria acerca do assunto, como a própria mãe dela disse. Na minha cabeça, havia apenas o pensamento no meu irmão, porque, embora eu odiasse minha mãe verdadeira que me abandonou, meu irmão não era responsável pelos atos dela. Ele é a pessoa mais próxima que eu tenho. Claro que preciso salvá-lo. Né? Eu ficaria com ódio da minha própria mãe biológica. Procuraria ajudar o meu irmão que nasceu recentemente de qualquer forma, porque vai que ele podia morrer e sei lá, e não sentir o carinho de um irmão próximo, né? E dar todo o amor e carinho pra esse irmãozinho, não é mesmo? E eu imagino que vocês, quando crianças mesmo, vocês queriam ter um irmãozinho, né? Pra brincar e tal, porque não tinha ninguém morando na sua roupa, você ia conseguir um amiguinho e tal. Eu também já fui assim, eu queria um irmãozinho, né, quando eu era criança. Como eu disse, é uma fase, ela passa, mas tem gente que ainda persiste, enche o saco dos pais pra querer ter um irmãozinho e aí dá no que dá. Mas no meu caso, pra mim foi apenas uma fase da minha vida, mas que depois disso eu superei e segui a vida em frente. E foi bem antes de descobrir que eu tinha irmãs, por parte de pai, que elas existiam, bem antes disso. Naquela noite, fui até a minha mãe adotiva, a Jéssica, e contei tudo a ela. A Jéssica me apoiou, mas decidiu que precisávamos nos encontrar todos juntos. Liguei para o número que minha mãe havia me deixado e marcamos um encontro. Faz isso, até porque vocês precisam dialogar a respeito de tudo isso, né? E ter esclarecimentos a respeito, porque não tem como, né? E fez o certo, né? De você ter falado pra sua mãe adotiva a respeito de tudo que aconteceu. Vamos ver como que vai acabar essa história, né, gente? Que só vendo essa história, tipo, eu não consigo
consigo nem zoar essa história, até porque não tem muita coisa do que falar. Mas vamos ver no que vai dar essa história. Nós nos encontramos no hospital. Minhas mães, ai, isso soa tão estranho. Entraram em um escritório enquanto eu aguardava no corredor. Meia hora depois, elas saíram com o médico e declararam que eu poderia me tornar doadora. Fui levada para uma sala grande e, a partir desse primeiro dia, começaram a me injetar um medicamento especial, com o qual parte das células da medula óssea entra no sangue. Olha, que legal, Nancy. Você tá fazendo uma boa ação pra poder salvar o irmão. Você fez o certo, viu? Fez o certo, convenceu as suas duas mães, e é isso que importa. E você tá certa, viu? Eu super te apoio, viu, Nancy? Super te apoio e eu tô do teu lado. Pelo seu irmão e para que ele viva assim como você. E fez o certo. E adorei a boa ação que você tá fazendo junto com as suas duas mães. O médico tira o sangue das minhas veias e o transfere para quem precisa. Não parecia nem um pouco assustador. Mas mesmo depois do primeiro procedimento, não conseguia me levantar da cama. Minha cabeça parecia enorme e pesada. Minhas pernas pareciam um macarrão. O tempo todo eu só queria beber e dormir. Contava os minutos até que tudo acabasse. Eita, será que piorou a situação depois de ter tirado um pouco do sangue? Eu acho que pode ter piorado a situação. Pelo menos eu acho, na minha visão. Pode ter piorado a situação, mas, né, não dá pra saber exatamente. Até porque como ela nasceu sem sangue e ela teve que receber uma transfusão, pode acontecer qualquer coisa, né? Apenas tirando um pouquinho desse sangue que ela teve e ela ter se sentido assim, eu acho que não foi muito... Acho que pode ser uma consequência depois de ter tirado um pouco desse sangue pra poder doar pro irmão dela, né? Mas eu gostei, eu achei lindo esse ato de amor, de você sacrificar um pouco do seu sangue pra você... Não sacrificar, né? Doar um pouco do seu sangue para salvar quem você precisa. E é lindo essa atitude de você doar sangue. Doem sangue, gente, e salvem vidas. Quando poderei conhecer meu irmão? Achei que jamais faria uma coisa dessas de novo por outra pessoa. Eles não tinham pressa para me dar alta, pois eu precisava de tempo para me recuperar. Todo dia eu perguntava à minha mãe adotiva sobre meu irmão. Como ele está? Está dando certo? Mas ela só sentia com a cabeça e me pedia para descansar mais. Enquanto minha mãe biológica, por algum motivo, deixou de comparecer. Como antes, eu ainda guardava rancor dela. Eu também sentiria esse rancor, viu? Eu sentiria rancor pela minha própria mãe biológica ter me abandonado de novo, só pra poder ajudar o irmão. E eu continuaria guardando rancor dela e nem queria mais saber. Isso pode ter certeza. Mas agora estava interessada em saber quando conseguiria ver meu irmão. Poderemos passear? Terei permissão de passar um tempo com ele? Todos ficavam em silêncio. Comecei a me preocupar achando que nada tinha dado certo e que não consegui salvar meu irmão. Eu também ficaria com esses pensamentos. Mas pensa positivo, Nancy. A sua mãe deve ter ido atrás do seu irmãozinho e fazer a transfusão. Não se preocupa, fica tranquila que tá tudo de boa, tá tudo bem e que ela não te abandonou. Pelo menos eu acho que não. E eu espero, porque se ela tiver te abandonado só porque depois de você ter feito a sua parte doando o sangue pra poder ajudar o seu irmãozinho, aí já é crueldade, é uma sacanagem. E eu ficaria com mais rancor da minha própria mãe biológica por conta de tudo isso. Eu ficaria com rancor, mas eu procuraria perdoá-la e ficaria do lado dela, mesmo depois de tudo que aconteceu no passado. É isso que eu faria. Quando comecei a me sentir melhor e fui autorizada a ir para casa, continuei perguntando sobre meu irmão. Minha mãe, a Jéssica, baixava os olhos. Eu imaginei o pior. Poucos dias depois, me chamaram no quarto deles. Vocês querem me contar sobre meu irmão? Perguntei imediatamente. Sim, meu pai Peter respondeu. Seu irmão não existe. O quê? Não existe? Quê? Do nada? Como assim, gente? Como assim? Meu Deus, eu não esperava. Então, pra quem ela doou o sangue, então? Gente, por essa eu não esperava. Não esperava. Meu Deus, eu tô sem palavras. Não sei nem o que falar agora. Tinha tomado uma pancada na cabeça com essa notícia. Acontece que minha mãe biológica estava realmente doente e precisava de um transplante de medula óssea. Os melhores doadores são pessoas biologicamente relacionadas. Essa foi a única razão pela qual ela se lembrou de mim. Ah, então é por isso? Então a sua mãe biológica estava doente, ela mentiu que ela tinha dado a luz a seu irmãozinho pra você doar o sangue pra ela. Quer dizer, pra você doar a medula óssea pra ela.
ela. Isso não tem condições, não tem cabimento. Como é que uma pessoa tem coragem de mentir pra própria filha? Como que ela teve a audácia de mentir pra própria filha? Gente, isso não existe. Isso não se faz. Mentir pra própria filha a respeito de ter nascido um irmãozinho. Mentir que tava doente e inventando uma história de que tinha nascido um irmãozinho e que precisava doar o sangue pra poder salvar, mas tava salvando a ela mesma. Mano, mentir é pecado e mentir é a pior coisa que você não pode fazer. É a pior coisa do mundo. Gente, por favor, estreláticos, se vocês estão me assistindo, não mintam pros seus pais, porque se você mente, você tá enganando, além de você enganar a Deus, enganando seus pais, você tá enganando a si mesmo. E foi isso que ela fez. Ela enganou a si mesma, quer dizer, enganou a mãe dela, enganou a si mesma, enganou a filha e enganou a Deus. E isso não tem perdão, pelo menos eu acho. Mas, gente, por favor, não mintam. Falem sempre a verdade. A verdade sempre é plena. Falem sempre a verdade, não mintam. É isso. Mas ela sabia que eu estava chateada com ela. E então ela inventou a história sobre meu irmão. O pior é que minha mãe adotiva soube disso desde o primeiro dia em que se conheceram no hospital. Mas ela ficou com dó da minha mãe, que implorou que ela salvasse sua vida. Aí ela permitiu que eu doasse minha medula óssea. Mas, em troca, pediu que ela prometesse que, assim que estivesse saudável, constantemente doasse sangue para salvar a vida de crianças como eu, que precisam de transfusão urgente. Agora minha mãe biológica fez cirurgia. E ela está bem. Eu provavelmente deveria estar feliz. Eu também ficaria feliz, né? Mas depois de toda essa história, eu repensaria muito bem. Sei lá, eu não sei nem mais o que faria. Eu ia precisar de tempo para digerir as informações e para poder realmente entender o que realmente aconteceu. Porque, meu Deus, depois dessa, eu vou precisar de um tempo para assimilar todas essas informações. Porque por essa eu não esperava. Primeiro a minha própria mãe mentir pra mim que tinha dado a luz a um filho, a um irmãozinho, inventar essa história pra poder salvar a si mesma e ainda por cima, só porque eu tava chateada por conta da verdade e ainda por cima distorcer só pra poder doar o meu sangue pra poder ajudar ela e não ajudar a pessoa que ela inventou. Eu precisaria de tempo para digerir essas informações depois dessa. Vocês fariam a mesma coisa, não é? Coloquem aí nos comentários. Ai, olha, eu confesso que eu fiquei com o ranço da mãe da Nancy, viu? Depois de tudo isso que aconteceu. Eu já tava com o ranço dela desde o começo, desde que ela abandonou ela. E eu nem cheguei a falar durante todo o vídeo, mas eu tô com o ranço dela depois dessa, viu? Vocês também estão com o ranço dela? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber, porque o ranço dela depois de ter feito isso com a própria filha, isso não se faz, gente, isso não se faz. Mas o sentimento de que fui traída ao mesmo tempo por duas pessoas, por minhas mães, não está facilitando as coisas. O que você acha? Devo perdoar a traição da minha mãe verdadeira e da minha mãe Jéssica, que sabia de tudo? Se eu perdoaria? Olha, eu perdoaria era a minha mãe biológica, a minha adotiva, mas a biológica, eu não sei, eu preciso de um tempo para assimilar todas as informações, digerir tudo, e aí eu vou pensar direitinho se eu vou perdoar ou não a minha mãe biológica e a minha mãe adotiva. Mas eu perdoaria primeiro a minha mãe adotiva, mas primeiro eu vou precisar digerir todas as informações e eu perdoaria as duas por tudo. E aí, estreláticos, gostaram dessa história? E vocês acham que essa história é verdade, é fake? Olha, pra mim, essa história eu acho que não é verdade, né? Pelo menos, por enquanto, até o momento, eu acho que essa história é verdade, mas ao mesmo tempo não é. Cabe cada um de nós acreditar ou não. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Reagindo a Histórias. Um beijo no seu coração de melão. Me siga em todas as redes sociais. É tudo O Estrela Cósmica. Me siga na Twitch também, @O Estrela Cósmica. Fique com Deus na paz do nosso Senhor. E por favor, não use drogas. Até o próximo vídeo aqui no Estrela Cósmica. Tchau!